Já está Entrando. entrando. Mesmo então, para quem já vai entrando, estamos nesse nosso quarto encontro do nosso projeto Espiritualidade e vamos logo pedir a graça de Deus logo no início desta noite para que Ele seja o nosso seguro refúgio, o lugar de onde nós saímos e para onde nós voltaremos. E assim nós teremos a certeza de ter um lugar seguro. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que nós fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, como nós já dissemos, nosso tema de hoje, afetividade, dom de Deus. Então, vou deixar o Henrique começar. Ele fez umas pesquisas mais aprofundadas sobre o tema de hoje. Na verdade, tem alguns termos que têm um pouco mais de complexidade, assim, para a gente conseguir entender, né? Tem coisas que é mais da nossa vivência, só que tem coisas, eu achei engraçado que eu coloquei no meu Instagram perguntando o que as pessoas queriam saber a respeito da afetividade. Aí teve uma amiga minha que mandou assim, aquela música, acho que é do Zeca Pagodinho, que ele faz uma fala a respeito do caviar, né? Nunca vi, nem comi, só ouço falar. Então, assim, a afetividade, embora seja um tema tão próximo a nós, é, na verdade, um tema que a gente fala assim, o que é afetividade? E aí a gente fica meio assim, sem saber o que responder, né? Então é um tema que faz parte da nossa história, só que a gente não sabe muito bem. Para a gente poder Sim. entender um pouquinho disso tudo, eu tive a ajuda da Laíra, tive a ajuda, conversei com o Samuel, conversei com a Glaucia, falei, gente, me dá uma força aí, porque os meus livros ali não tem nada que fala o que que é afetividade. É um tema que Eu, ainda não tinha, eu, eu hoje estou virado contra meus livros. ao contrário. Tá tudo diferente hoje, né? Você substituiu os livros pela música, Pelas fez uma músicas troca. e pelo fundo da parede amarela, que fica mais tranquilinho É hoje. só porque você pintou, né? Eu sei como que é. É. O Uhum. Thomas tá querendo mostrar que a parede que está atrás dele foi ele que pintou, viu, gente? Brincadeira. E aí, para a gente poder entender, então, a afetividade, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que nós, como um todo, nós temos uma personalidade. E Uhum. dentro dessa personalidade existe a nossa afetividade. Imagine lá, no primeiro plano, aqui está a nossa personalidade. Como decorrência dessa personalidade, eu tenho a afetividade, eu tenho a sexualidade, eu tenho a racionalidade, a gente tem diversas outras coisas que fazem parte desse todo que é a minha personalidade. Para a gente entender a afetividade, eu já quero demarcar que a afetividade não é sinônimo de sentimento, não é sinônimo de emoção, é diferente. Então, pensando aqui a afetividade, o que, que é isso? Dentro da afetividade, desse complexo que a gente tem muita coisa lá dentro. Nós temos os nossos sentimentos, nós temos as nossas emoções, nós temos toda a nossa herança genética, nós temos todos os componentes do nosso inconsciente, nós temos tudo aquilo que o mundo tem influência sobre nós, então onde eu nasci, as pessoas com as quais eu convivo, tudo isso tem relação com a nossa parte afetiva. Então, veja que falar que uma pessoa tem uma afetividade é um trem muito complexo, é um trem mesmo, assim, bem mineiro, assim, de dizer, não é um trem. Porque é uma coisa bem complexa, assim, com várias instâncias. E a gente tem que entender, embora eu fiz uma divisão, assim, bem organizada, estrutural, dentro da gente não é tão bem assim, né? A gente não tem tudo dentro de uma caixinha bonitinho. Então, ao mesmo tempo que a minha afetividade está aqui e a minha sexualidade está de cá, uma coisa mexe com a outra. Da mesma forma, a minha racionalidade, ela tem relação também com a minha afetividade, em tudo vai se misturando. Você pode, por exemplo, fazer uma analogia com os órgãos do nosso corpo. Meu coração, ele tem uma responsabilidade específica. Ele tem lá, por exemplo, que bombear o sangue para o corpo inteiro. Só que, além disso, o coração, ele se liga aos outros órgãos e trabalha junto com eles de uma outra maneira. É assim com o cérebro, é assim com o pulmão. Então, a nossa afetividade,
tem coisas delas que são específicas, como as emoções, os sentimentos, etc. Só que ela está dentro de todo um conjunto de 1000 outras gavetas que não tem uma divisão muito bem determinada. É tudo, são coisas bem interligadas, né? Então, uma Eu- explicação bem o teórica. livro, o livro da semana que eu tô lendo, eu não partilhei com você ele, é As Portas da Transfiguração, do Yves Leloup. E ele diz que essa questão da afetividade é por meio do corpo que nós manifestamos o que é visível, palpável e amável. E depois ele diz, com a nossa afetividade com o nosso corpo, nós somos capazes de criar um ícone ou um ídolo. Olha que interessante isso. Sim, E aí ele faz essa análise das partes do corpo. E aí as portas da transfiguração. Então é claro que a gente tem que ir falei sem tirando alguma. saber. Sem saber que a gente não partilhou a leitura da semana, porque está É, sendo uma semana. Mas tem umas coisinhas que eu coloquei uns pontos de interrogação também, onde eu não concordo. sim, faz parte. Mas tem que ir tirando. Você que me alertou para ir percebendo isso. Mas É, interessante isso quando ele fala da questão do ícone e do ídolo. Por meio dos meus afetos, eu posso fazer do outro um ícone e também de mim mesmo referência, a partir dos afetos, ou um ídolo. E nessa questão da idolatria dos afetos, pode ocorrer também a questão da escravidão, né? Que é uma vertente também disso. é muito Eu comum sou eu e meus hoje. desafetos e os meus afetos. E aí eu tinha até conversado com você que eu disse, Henrique, eu acho que eu consigo falar mais das dependências afetivas, porque foi um campo assim mais que eu li e que estudei sobre do que a afetividade em si. Então você vai me ensinar hoje isso e aí a gente vai ser uma troca de partilhas, né? Sim, Não tem nada assim tão combinado, tão organizado, porque nós pensamos esse tema de um modo bem diferente. E aí, logo no início, quando você falando aí, você deu uma descrição do que é afetividade. E aí eu pensei aqui pro lado dos desafetos, né? Das dependências afetivas, que dentro de nós há uma força de amor. A primeira, o princípio motor do ser humano é a força de amor, porque nós fomos criados dentro desse amor, primeiro da parte de Deus, depois pela parte dos nossos pais. Mas essa força de amor, ela pode se transformar também e gerar agonias. Nós somos seres que sofremos muitas agonias. E aqui no sentido da agonia da dor mesmo, porque os nossos afetos, eles se transformam também em desafetos e muitas vezes nós vamos ter que fazer, a partir da nossa afetividade, ligações e desligamentos, né? Desligações das coisas. E aí é sim. sempre muito, passa pela via da dor, porque a afetividade ela causa dentro de nós esses problemas que geram muitas vezes preocupações, e essas preocupações até colocarem no seu devido lugar, no seu devido espaço, ela vai precisar passar por aquilo que nós chamamos de formação humana, ou seja, da consciência, sabendo o que são as minhas obsessões e as minhas objeções. Uhum. Depois também é a coragem de não fugir, Sim, né? Porque a eu ia afetividade tocar também. ela leva muito isso, porque na medida que nós vamos fugindo, nós vamos colocando a poeira debaixo dos tapetes, mas quando nós levantarmos, pode ser que já tenha muito e que não dê para varrer. Então, essas nossas energias do nosso lado afetivo, para que ela não se torne dependência, nem de coisas, nem de pessoas, nem de nós mesmos, ela precisa entender que muitas vezes nós estamos pisando dentro de um planeta estranho a nós mesmos, né? O Jung trata muito da questão do eu inconsciente. Enquanto eu não descobrir esse caminho do eu inconsciente, eu não terei como me livrar das obsessões, principalmente dos controles e dos medos e desistir de lutar. Uhum. Principalmente o medo, ele é uma luz acesa aqui dentro dos afetos, porque o medo ele depois vai sendo uma ramificação para tantas outras Para coisas, né? outras Para coisas. depressão, para ansiedade, Uhum. e para Eu tantas achei coisas que passam pelo nosso afeto. uma coisa interessante, dando boa noite para a Márcia aí, minha amiga que está entrando. Gente, Ótimo. eu gostaria também que vocês compartilhassem isso, se vocês têm alguma dúvida, se vocês gostariam de colocar algo nessa Sim, linha sobre o perguntas, afeto, o que vocês sim. pensam, perguntas, considerações, e manda para um amigo seu, além de clicar nesse coraçãozinho aí que ajuda a chamar a atenção para essa live, envia aí essa live para um amigo seu,
para alguém que você sabe que precisa de ouvir a respeito desse tema da afetividade, da dependência afetiva. E aí, a respeito disso que você estava falando, Thomas, eu achei interessante que a primeira resposta desse nosso organismo afetivo são as emoções. As emoções são só quatro. Eu achei isso até interessante porque é costume, e para mim isso também era, de misturar sentimento com emoção. Mas emoção existe o medo, existe a raiva, existe a tristeza e existe a alegria. Então são quatro somente. Vamos dizer que tem todo um trabalho científico de trabalho em cima disso, né? Antes eram seis, e depois de alguns Uhum, estudos que fizeram, agora são quatro. Então, uhum, quando a gente recebe algo na nossa vida, por exemplo, nesses casos, como você vai depois trabalhar melhor também, sobre a dependência afetiva, quando há uma relação de duas pessoas, e essa relação é marcada por uma dependência, então, a primeira resposta do ser humano, da sua afetividade, pode ser aí, por exemplo, uma raiva. A raiva da pessoa que é enganada, a raiva da pessoa que ali confiou, que ali se entregou e descobriu que aquela relação não era bem aquilo que ela esperava. Então, a primeira resposta nossa são de emoções que são muito básicas, né? Aquela criança que uhum. fica triste, aquela criança que alegra, aquela criança que fica com raiva, que tem medo. Então, são quatro experiências aí de emoção que são muito básicas. Você não pode, por exemplo, se você vai aí na sua psicóloga, em alguém, você não trabalha, por exemplo, essa emoção propriamente dita, mas quando você diz eu estou com raiva, você tem que trabalhar essa raiva. Por que eu estou com raiva? Qual que é o sentimento que eu tenho em relação a essa raiva? Diante da raiva eu tenho um autocontrole, ou diante da raiva eu deixo a coisa ir? Então, assim, é interessante a gente pensar nas nossas respostas mais básicas, né? E a partir do momento, como você mencionou em Jung, né? Se a gente simplesmente tem uma resposta da emoção e a gente não tenta olhar para dentro de nós mesmos, a gente vai ficar sempre com aquela emoção que é muito primitiva e a gente não consegue caminhar. A gente vai ficar sempre com aquele incômodo, ou de medo, ou de raiva, ou de alegria, ou de tristeza, e não sabe nem porquê. Uhum. Eu vejo quantas pessoas, e eu até na minha adolescência dizia isso muito. Nossa, eu tô tão triste. Por que eu tô triste? Não sei dizer o porquê que eu tô triste. Então, só a partir do momento que a gente começa a dar ouvidos para essa nossa afetividade, para essas emoções e para tudo aquilo que acontece, é que eu consigo fazer um caminho de libertação, um caminho de quebrar essas relações de dependência afetiva, um caminho de construção mesmo do ser humano. Então é Uhum. muito importante a gente, como a gente tem batalhado, falado muito disso, né? Desse autoconhecimento, de olhar para dentro de si próprio. E as emoções, elas são como que combustíveis. Eu lembro que eu lia no Anselm Green que ele dizia que a raiva não é de tudo ruim. A raiva é uma sinalização para que nós percebamos o que está de errado, que eu fui alimentando, que não deveria estar sendo alimentado. Então a raiva é como se o sinalizador tivesse ligado assim, Para alguma e aí coisa. na medida em que nós ligamos, na medida em que esse sinalizador da raiva é ligado, o que é possível perceber? Olha, precisa alguma coisa ser mudada dentro de mim. Uhum. A Magna está falando aqui da raiva e da antipatia. A raiva é um sentimento que brota diante de algo que lhe provocou. Né? Você não diz assim, eu estou com raiva. Mas de quê? Sempre tem um motivo. Né? É algo que ferveu ali diante de uma situação. A antipatia é a consequência dessa raiva. Eu não consigo mais olhar o total da pessoa. E aí eu só foquei naquilo que a pessoa me causou raiva e ali ela já todinha já não presta. Isso é algo muito difícil na linha da afetividade, porque a maioria das pessoas elas se compram e se vendem por olhares, por falas e pelas coisas que os outros dizem. Isso é terrível. Nós Sim. estamos em uma sociedade doente porque elas se compram muito facilmente com as mentiras alheias. Talvez a Sim. pessoa convive com você 5, 6, 10 anos, mas se uma outra pessoa de fora chegar com uma mentira e disser sobre ela, e se essa mentira atingir você, você já desconstrói tudo o que você tinha de virtuoso. Então acho que essa é um pouco da diferença da raiva e da antipatia. A raiva é uma sinalização. Uhum. Então tudo que é sinalizado não é de tudo ruim. Agora o Sim. que eu faço com essa raiva é que vai ser ruim. A Exatamente. antipatia, o É isso. ódio, a Você responde inveja. também a Márcia, que tinha perguntado a diferença de emoção para sentimento.
É isso, um é Sim. uma finalização e o outro é uma resposta a isso, né? O outro é uma resposta. E sempre partindo da minha liberdade. Ah, Uhum, mas tal pessoa me feriu. Sim, aí vai entrar aqui um pouco na psicologia de Adler. Ela feriu, mas a ferida ficou lá. Você é obrigado a carregar o que ela fez com você? Claro, uhum, vez ou outra nós vamos lembrar, vamos pensar, porque aqui é uma diferença entre perdão e correção fraterna. Acho que eu até já falei lá em uhum. Mateus 18. Perdoar não é esquecer. Perdoar é dizer que aquele fato que lhe doeu, que lhe feriu, não lhe governa mais. E, Uhum, no, e nós não precisamos ser governados por fatos, porque nós somos muito mais do que fatos. O fato ele é estático no tempo, em um momento. Nossa existência não, nossa existência ela caminha dentro das oscilações. Então, uhum, se eu paraliso a minha existência em um fato e foco naquele fato, eu vou adoecer. E nós sabemos muito bem, eu sou prova viva disso, quantas vezes um fato foi capaz de ser assim, um estupim para que nós perdêssemos o equilíbrio, o uno que há dentro de nós, que é essa comunhão com a unidade do Deus Trino que nós falávamos a semana passada. Porque a vida, a nossa afetividade, ela é uma caixa de surpresas. Nós sempre vamos ser surpreendidos por algo dela. E aí nós uhum. precisamos ter a coragem de parar. Por exemplo, aqui pegando, hoje eu tive um motivo para ficar com raiva, chateado e sair. Meu computador queimou. Que Eu, sabe. mas, eu, mas aí eu parei e pensei o quê? Não, o que é que eu posso fazer? Eu fico pensando, fico martelando, eu poderia trocar a peça. Eu já troquei a peça semana passada, não descobro o que é, porque já foi trocada. Mas assim, eu não posso carregar ele nas minhas costas e agora dizer que daqui pra frente eu sou dependente dele, vou deitar na cama, vou chorar porque ele pifou. Não. Uhum. Dá um sentimentozinho ali, tristeza na hora, mas isso não pode me governar ao ponto de eu não achar outras soluções. E aí tive que corrigir coisas no celular, tentar achar outro jeito de digitar o que precisava ser digitado ainda hoje, anexado, e há saídas. Quando nós não conseguimos mais achar saídas, é porque isso já se transformou em algo incrustado dentro de nós. E há pessoas que incrustam coisas dentro de si por anos. 20, 30, 40 anos, às vezes morre com aquilo, Uhum. porque bloqueou totalmente a imagem da outra pessoa por uma coisa que a pessoa fez. Coisa que Exatamente. um diálogo ou um perdão poderia ser feito. E o pior ainda, que isso entra na questão das dependências também, a fala ela tem um poder muito interessante. Essa semana nós víamos nas leituras que Jesus preza muito em dizer que nós fomos resgatados, reconciliados no nome do Pai. No nome, Uhum. no nome. Sempre voltando isso da questão do nome nos evangelhos. E aí eu digo isso por quê? Porque nós também podemos passar adiante uma negativa imagem daquela pessoa no qual eu estou caluniando, julgando, questionando. E aí de uma pessoa vai virando aquele leque de julgamentos ao Uhum. ponto que a outra pessoa não tem o direito de defesa porque ela é inocente dentro daquilo. E às vezes Sim. as outras pessoas foram contaminadas por nossas falas desafetivas ao ponto de fazer com que a real imagem daquela pessoa fosse deturpada para outras. Isso é algo horrível. Então não passe adiante alguma fofoca de alguma pessoa que está com os seus afetos desconexos dela mesma, que isso nós precisamos também lidar com isso. Quando alguém vem falar de outra pessoa, ela está falando primeiramente dela. As coisas que. Claro, tem coisas que sim é preciso serem partilhadas ao ponto de que cada um vá se enxergando e se entendendo dentro daquilo, mas tem coisa que é destrutiva mesmo, vem só para destruir, não está com o interesse de uma correção fraterna como São Mateus ensina. Né? Isso Exatamente. tudo passa por dentro do tema afetividade. Ele é mais amplo do que o que a gente imagina. Até É, no que tange a nossa saúde, quando nós estamos enfermos, o nosso corpo enfermo é um corpo que está precisando também de afeto. afeto. Né? Sim, aí a Alguém gente aqui vê o fez uma tanto, pergunta, né? pode Pode ler falar. a respeito dos sonhos, se quiser responder. Tudo que eu sonho se transformar em realidade, isso seria um dom? O que quer dizer esse sonho? Tem que entender se são sonhos do desejo do coração ou se são sonhos sonhados durante o sono. O sonhado durante o sono precisa analisar isso com o terapeuta, porque eles podem, alguém mais especializado nessa linha, partir também dos grandes psicólogos que escreveram sobre isso, porque isso está às vezes querendo dizer algo do nosso inconsciente.
ou se é um sonho que nós temos de realizá-lo. Sim, pode ser dom se for benéfico, pode não ser dom se aquilo for apenas para mim, porque nenhum dom dado por Deus é para ser guardado para si. Então nós precisamos analisar isso da questão dos dons e dos sonhos, se é um sonho para a coletividade, para o bem da comunidade e da igreja, seja até uma profissão, mesmo, eu sonho em ser isso. Não, isso é para o bem comum, porque ninguém se forma em uma coisa para si mesmo. Não existe essa Ele colocou aí o formação sonho particular. durante o sono. O primeiro que você Isso falou. precisa ser visto com questão de terapia. Tem que ser mais analisado. Né? Não é tão Mais na simples linha, assim. não, mais na linha analítica, porque isso puxa um fio e de fios vai até É, chegar aonde se precisa ser deve analisado. chegar. É o que você colocou a respeito do afeto. A gente percebe quantas pessoas, e isso pode passar também por nós, de que por uma certa ausência de afeto na sua infância, isso tem inúmeras consequências para a vida adulta daquela pessoa, né? Então a gente fala tanto, né, do carinho manifestado pelos pais, do cuidado e de todas as formas de mostrar esses sentimentos, como que isso é importante na criação da criança ali, né? Como que isso faz diferença. Então os afetos, eles têm assim, eles mexem em tudo na nossa história. E quando você falava a respeito daquilo que as pessoas dizem e como que uma relação que tem já uma certa estabilidade, de aí 6 a 10 anos, como que um fato novo, uma fala de alguém que às vezes não tem importância nenhuma na nossa história, como que isso detona uma relação que já tem uma certa estabilidade. As pessoas colocam uma relação de 10 anos com uma fala no mesmo nível. Isso é incrível, né? É uma coisa que acontece muito nas questões da dependência afetiva, né? A pessoa ela se Sim, bloqueia a todas as outras manifestações do seu corpo. Ela não ouve mais a sua razão, ela não ouve mais as pessoas que ela ama. Ela pega uma pessoa que é mais ou menos desconhecida e coloca no mesmo patamar de uma mãe que está junto há 40 anos, de um pai que também está junto há 40 anos, de alguém ali que ajuda, da terapeuta. Estava lendo um livro há pouco tempo, vou dar um exemplo para mostrar assim como que a gente pode bloquear essa nossa vida afetiva de uma forma que a gente não consiga caminhar por boas trilhas. Era um caso de uma mulher, o cara dá um exemplo lá no livro, o cara é um terapeuta. Ele disse que foi uma mulher lá procurá-lo, dizendo que estava apaixonada por um rapaz que estava junto com ele há muito tempo, e essa mulher tinha uma filha adolescente. E aconteceu que este rapaz, quando ele começou a entrar na casa dela, ele começou a dar em cima da filha. E aí olha o que acontece. Ela chega então para o psicólogo começa a contar isso. E ela meio que já tinha chegado numa conclusão de que não teria outro caminho que se não terminar com ele, né? E aí a psicóloga, a partir do que ela disse, o psicólogo, a partir do que ela disse, não, você está certa. E aí ela disse, não, mas eu amo muito ele. E aí, finalizando a história, a mulher saiu de casa, deixou a filha morando com a avó e foi morar com o rapaz em outra casa. Então, assim, o ser humano ele tem essa capacidade, infelizmente, de trocar boas relações, de trocar até os próprios filhos em troca de algo que não faz sentido nenhum. Em algo assim, de uma emoção, aí podemos falar de um sentimento, entre aspas, de um amor que não é aquilo, não é tanto assim. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Uma das partes da afetividade é justamente todas essas coisas que nós recebemos do nosso meio social. E tem muita coisa que a gente recebe que é ruim e a gente não pensa naquilo. Vou dar um exemplo aqui, não tem tantos homens assim nos acompanhando, mas isso não é um problema da nossa live, é um problema do mundo, né? Porque de uma forma geral, os homens, eles se privam um pouco de participar disso tudo, né? De conversas, da própria religiosidade em si. Você vê que são as mulheres que, em grande parte, cobrem os ministérios dentro da igreja, né? Então, por exemplo, eu que no meu Instagram eu foco muito, quase que totalmente na evangelização, eu tenho 64% de homens, de mulheres no meu Instagram. Então, isso é uma coisa muito comum. Você olha dentro da igreja, assim, nos domingos, você vê mais mulher do que homem. Eu digo isso para poder dar um exemplo que o machismo é algo que a gente recebe, entre aspas, culturalmente, a gente pode usar até a figura dos arquétipos de Jung, né? A gente recebe isso como uma força dentro de nós e a gente
pode rejeitar isso ou não, mas acontece que às vezes a gente deixa com que isso tome parte da nossa vida. O que eu quero dizer do machismo? Falar sobre a afetividade para alguns homens já é algo que não é possível. Tem muitos homens, mas muitos, que não se permitem falar sobre emoção, falar sobre sentimentos, falar sobre sexualidade, sem falar depreciando as coisas. Então há muitos desafios culturais e dentre outras maneiras que a gente tem que quebrar para a gente conseguir trabalhar isso dentro da gente. Porque se a gente tiver esse preconceito de que falar sobre emoção, de que trabalhar os sentimentos, que olhar para dentro de si mesmo é uma coisa que não é para homem, ou que é para um homossexual, ou que é então para uma mulher, se nós tivermos esse preconceito estabelecido, a gente não consegue caminhar. A gente tem aí uma fala que já é de gerações e gerações, que a gente não consegue atravessá-la, e se a gente não fizer isso, a gente não consegue dar passos. E depois A faz gente tem uma que colocar isso tudo transferência na para os balança. filhos, né? Isso vai passando, né? Sim, transfere para os filhos. E aí, quando você fala isso dos afetos, se essa pessoa está agindo assim, é porque ela recebeu, aquilo não é capaz de romper com os ciclos, né? E Uhum, aí, não exatamente. sendo capaz de romper com esses ciclos, o filho que vai receber depois vai ser o quê? Infelizmente, muitos desses que se dizem homens intocáveis são os que depois vão provocar gravidezes indesejadas, vão se vincular a várias mulheres, ferindo assim cada uma delas porque não tem a coragem de lidar com elas, porque É isso a si lida mais próprio. deles do que com elas. Né? Alguém que não resolve-se afetivamente, internamente, ele não descobre a força do amor. Ele vai parar apenas nos desejos, que não chega nunca ao amor. E a lógica dos desejos um dia acaba. Né? O corpo, todos os dias nós fazemos uma experiência de morte. Se nós pararmos para ver, o nosso corpo ele dá sinais de morte todos os dias. O Yves Leloup, ele é até um pouco exagerado, mas ele diz: vocês já pararam para comparar que todos os dias a gente se dá conta com um cadáver e não percebe? Ele fala isso do processo de digestão. Ele, gente, do mesma forma, aquilo que é saboroso, que entra, é colorido, muito bonito, que alimentou, enriqueceu os meus olhos, todos os dias vai para o mesmo fim no qual eu vou, para a terra. Todos os dias o meu corpo está sinalizando, você não pertence a esse mundo. Todos os dias o meu corpo está dizendo, nós estamos em um processo de degeneração, mas muitos preferem ostentar as imagens. E aí as imagens não alimentam, as imagens não mantêm a vida como ela deve ser. E principalmente nisso, a questão da afetividade é sempre uma tomada de decisão. Na liberdade, nós decidimos nos ferir ou sermos amados. Todos nós já passamos por alguma coisa abusiva. Né? Há relacionamentos abusivos, sejam de maritais, de namorados ou até de amigos. Né? E essas coisas que se chamam, que entra dentro da codependência afetiva, precisam ser levadas em consideração, porque enquanto os sentimentos falam, se a razão não entrar para peneirar o que realmente precisa ser ajustado, infelizmente nós vamos padecer da enfermidade chamada escravidão. Sim, Nós exatamente. vamos nos colocar dentro da escravidão do outro, e aí nós não vamos fazer nada para que a nossa vida possa crescer, mas para manter as enfermidades psíquicas dos outros. E aí é onde está o grande problema. Muitas vezes, aquele que tem tudo para crescer afetivamente, ele colabora com a imaturidade afetiva do outro, dando combustível e alimento para a desonestidade afetiva que ele carrega dentro dele. E essa questão das críticas, enquanto nós não tivermos a coragem, outras coisas que provocam muitos desafetos conosco mesmos, por exemplo, nesse tempo de pandemia, a solidão. Né? Se a solidão for vista como um espaço frutífero para você crescer pessoalmente, encontrar-se consigo, como um retiro, como uma forma de ler, como uma forma de estar em silêncio para depois voltar a escutar melhor os outros e falar, essa pode ser uma grande válvula de escape para transformar o outro como algum escravo meu, como muitas vezes transforma esse lado afetivo num lado compulsivo. A solidão não é um espaço desértico.
A solidão é um espaço da nossa afetividade de encontro. Sempre que Podemos nós ter mesmo. marcamos um encontro com alguém, nós primeiro estamos sozinhos à sua espera. Ah, eu vou para o cinema. Mas alguém está à sua espera para assistir o filme com você, na maioria das vezes. Eu vou tomar um sorvete. Na maioria das vezes você quer ir tomar um sorvete com alguém. Então é preciso dar esse espaço para a espera. Porque no espaço da espera há aquilo que nós chamamos de diálogo. E todo diálogo bem ajustado, ele tem todas as chances possíveis de ser um espaço de crescimento mútuo e não de escravidão. Porque é preciso confrontar a dor da solidão e da ausência com a esperança do encontro. Eu até mandei uma frase para ti essa semana do Henry Nouwen, né? Se tem alguém nos esperando, há por que nós enfrentarmos esse tempo. A espera por um abraço futuro, mesmo que demore um bom tempo, faz com que a gente se mantenha vivo. E manter-se vivo porque há algo e alguém esperando por nós, faz todo sentido nesse lado nosso afetivo. Porque o abraço, ele fala dos nossos afetos, ele corresponde a uma linguagem. Exatamente. Estava vendo que uma frase assim, muito simples a gente poder entender isso. Eu achei até interessante a jogada de palavras que ele faz. Não estou lembrando aqui o nome agora da pessoa, mas ele coloca o afeto dizendo que muito mais do que sermos animais racionais, nós somos animais racionais afetivos. Isso demarca, então, que nós somos marcados pelos relacionamentos. Essa semana que nós estamos ouvindo as partilhas de Paulo próximo à sua morte, né, à sua entrega ali em Roma, e a gente percebe, então, que, não sei se você chegou até a assistir aquele filme de Paulo, mas dentre todos os filmes que tratam sobre o martírio, sobre as pessoas que estão lá dentro de uma cadeia, essa solidão de estar ali sozinho, de estar preso por conta do evangelho, a solidão da missão, a solidão de uma casa paroquial, enfim. Toda essa experiência do silêncio, da solidão, pode ser, na verdade, a gente enxerga isso nos santos, essa expectativa de um encontro, que não é com uma pessoa aqui na Terra concreta, mas é a expectativa de estar cumprindo uma missão que vai me levar até o encontro definitivo com Cristo, se eu vou passar pela morte ou não. Então isso é muito bonito de perceber que, de fato, agora eu pensei nisso, nessa frase, agora na quinta vez que eu estou ouvindo, eu pensei nessa realidade, que sempre existe essa realidade. Mesmo à beira da morte, nós estamos esperando para poder se encontrar. Estou anotando sua frase. Pode anotar. Aqui eu quero agradecer a Cleide, que disse que está compartilhando aí com seus amigos. Aí eu derrubar meu celular novamente. Preciso comprar um tripé. E a Márcia, eu também não. Então, aliás, eu tenho um, só que ele é só na horizontal, aí não adianta pro Instagram. E a Márcia dizendo sobre ter amizade com muitos homens e perceber nessa crítica em relação aos afetos. E a gente tem que ter até um respeito, né, de entender que não necessariamente homem e mulher, mas que nós somos seres diferentes. Então, eu posso ter mais afeto que o Thomas, ou o contrário. Então, cada um, ele deixa acentuar uma característica. Tem gente que é mais racional, que é o meu caso, tem gente que é mais afetivo. Então, cada um, ele tem um jeito, e a gente tem que respeitar isso, porque não é que a pessoa é melhor ou é pior do que a gente. Isso faz parte aí já da nossa personalidade. E quando eu sei o que eu sou, as coisas ficam mais leves. Porque quando alguém vem falar algo de mim, etc., eu consigo receber aquilo como já algo conhecido. Se você diz para mim algo que eu já sei, algo que eu entendo como uma característica minha, eu já não vou ter mais problema com aquilo, né? Então, você disse uma coisa aí que achei interessante, eu estava fazendo uma pesquisa também, porque eu acredito muito nesse equilíbrio da nossa afetividade com a nossa razão. Quando a gente entra numa relação, seja amistosa, ou seja marital, ou qualquer uma desses tipos de relacionamento que nós podemos ter, a gente faz um jogo mesmo de eu estou apaixonado, mas tem aqui a minha razão também que me dá outras dicas, e aí tem as outras informações que vêm de ter todos esses aparelhos, né, para poder nos ajudar. Aí tem uma linha muito antiga que tem os seus valores, que é do estoicismo, que coloca justamente essa capacidade da razão, ou podemos dizer até do sentimento de, entre aspas, dominar as nossas emoções, né? Então, assim, há hoje em dia até treinos para quando, assim, eu me sinto triste, eu poder transformar esse sentimento de tristeza
essa emoção, tristeza, num outro sentimento. Pelo simples fato de começar a indagar por que eu estou triste, etc. Mas há também uma outra linha, que aí vem de. Eu esqueci o nome dele. Spinoza. Já eu acho que século XV, 15 a 17, não sei. E ele Filosofia começa a está falar. vencida. Eu nem fiz, né? Então, nem venceu, nem tive. Mas eu estou interessado, eu vou buscando, porque tem muita coisa interessante. Sim. E ele já diz diferente, ele não diz que a razão ela tem esse caráter de poder dominar a emoção. Ele já coloca que só uma emoção mais forte do que aquela antiga pode destroná-la, né? Pode tirá-la daquele lugar ali. Então, assim, Mas é eu não bem moderno acredito. isso. A gente fala até isso, né? Um Quantos pequeno conselhos amor já só não pode ouvi? ser suplantado com um grande amor. É, e é aquela coisa, né, de Don Quixote, de outras histórias aí que eu não concordo tanto assim. Eu tô mais pro lado de Tolkien. Já tô na segunda obra do Tolkien. Ainda quero ainda ler. Eu vou chegar Mas lá. olha que interessante, o modo de canalizar a ansiedade, esses momentos de tristeza da pandemia. Eu chorei logo no começo, deu umas coisas ruins assim. Fui ler, Sim. fui ler. Já foi o quê? Vai dar 2 meses de isolamento social, acho que eu tô no... Porque eu leio 2 livros ao mesmo tempo, um de literatura e um que eu gosto, de teologia. Então eu tô lendo, já terminei 7, tô no 8º e no 9º, ou seja, 2 meses, então foi frutífero. Na hora que dá uma coisa o sono não vem, vou ler. Sim. Então é o modo, é algo afetuoso também. Há um vínculo de afeto, eu tenho um vínculo de afeto muito grande com meus livros e acho que pode me tirar tudo. Meus livros. Eu estou sentindo falta dos meus livros que ficaram embaixo da cama em BH. Inclusive eu peguei 2 lá, né? Você já tá sabendo. Oi. Mas devolverei. Eu sei. Todos que estão ouvindo aqui estão de prova, né, deste roubo. Mas assim, achar alguma coisa que não nos coloque dentro de uma escravidão. Porque eu estou percebendo também, falando aqui de afetividade, a mídia hoje, principalmente a TV aberta, ela está tentando escravizar os seus pequenos marionetes para ficar focados apenas em algo negativo. Sim. Então, não há É um jeito porquê. dela trabalhar, né? Isso, nas Porque a primeiras mídia ela lá, trabalha com isso. Sobretudo com essa coisa do impressionismo, do sofrimento, da dor. Você vê que os jornais, de uma maneira geral, 99% do conteúdo é só isso. sim, Sempre foi e sim. agora piorou, né? E aí, falando disso da dor, eu lembro aqui do livro que eu li, da Codependência Nunca Mais, da Melody Beattie. Eu já até tinha partilhado com você, esse livro me chamou muita atenção, porque eu estava num momento crítico da depressão, e aí eu passando no shopping, esse livro estava na vitrine. É, E aí, por estar na vitrine, me chamou muita atenção. E aí ele dizia algo muito interessante, não permita que outras pessoas te culpem. Nós já temos nossas culpas particulares. E depois ele dizia algo também que me chamou a atenção. Não permita que outras pessoas deem surras secretas em você, nas suas mentes. Nós somos muito apunhalados nas nossas mentes, principalmente por, às vezes, pessoas mais próximas de nós. Né? E aí é o que Enquanto eu nem dizia, todo mundo vai nos aplaudir. te interromper, é exatamente isso. Quando aquela vez a gente estava discutindo a respeito de qual momento, diante, sei lá, de uma provocação, de uma irritação, qual é o momento de calar e qual é o momento de responder? Eu acho que aí quando eu dizia que é preciso ter esse discernimento, porque às vezes calar é se permitir apanhar por nada. Quando a minha mãe me batia porque eu era criança, e aí eu ficava o dia inteiro na rua, aquelas coisas, e tinha motivo, era uma coisa. Agora, eu me permiti hoje apanhar, e aí já não é tão fisicamente mais, né? Eu me permiti apanhar por algo que eu não tenho culpa, que não faz mais sentido, entendeu? Então, às vezes, Uhum. o me calar é eu dar sim para uma mutilação, é eu dar sim para algo que não vai me fazer bem, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. E aí você me lembra de uma das minhas primeiras terapias com a Zaira. Ela dizia, a gente lembrava e conversava junto. Se eu for me moldando a cada pessoa que eu encontro, por exemplo, uma pessoa quer que eu seja sorridente, outra Sim, pessoa quer que eu só coma tal determinada coisa, outra é, pessoa quer, eu vou me moldar a
tal ponto que depois eu vou chegar a um nível e vou dizer, eu não me conheço mais, porque eu estou agradando os outros. E aqui não é algo de mera sentimentalismo, não, você tem que agradar você. Não, primeiro nós temos, enquanto cristãos, a nossa primeira fonte de agradabilidade é Deus. Nós temos que agradar a Deus e nem isso nós estamos dando conta totalmente como queremos. Né? Então os outros que esperem um pouquinho. Não é hora ainda de me dobrar para agradá-los. Eu já fiz isso muito. Um dos pontos que me levou à terapia foi isso. Eu dava sim a tudo. E às vezes eu me quebrava durante um dia para poder agradar todo mundo. Peraí, eu tenho uma imagem de bonzinho, não é agradar o que todo mundo quer. E aí eu comecei a perceber, quando você dá um não porque você não pode, as pessoas já se fecham. Porque elas não estão interessadas em manter um vínculo afetivo com sua pessoa, mas com o que você pode oferecer. Então tenha cuidado com pessoas que são capazes de explorar a sua sabedoria, explorar as suas coisas, não por quem você é. Se é por quem você é e porque ela gosta de estar com você, ajude-a. Mas se é só pelo que você pode oferecer, casca fora. Exatamente. Delinha. A gente não precisa de ter relacionamento assim. Não. A gente tem os nossos trabalhos, mas se manter alguém assim, como se você fosse um objeto, seja sexual, seja intelectual, delinha, né? Não vale a pena. Então, coragem, é preciso ter coragem. Quantas coisas às vezes nós não podemos naquela hora, nós não temos como fazer aquilo, aí a gente finda fazendo, se matando por dentro sem vontade. Quantos lugares eu já fui sem vontade? E eu tenho muito isso de intuição, mãe diz, quando tu não quer ir por um lugar, é melhor que tu não vá, que sempre nunca dá certo. E aí eu fui percebendo isso também, porque às vezes a gente precisa seguir a linguagem do coração, que às vezes pela nossa linha de fé, Deus pode nos falar também que Sim, não é claro, hora de ir para aquele perfeitamente. lugar. Quantas coisas já aconteceu de ir para a faculdade? Eu não estou com vontade de ir hoje para a faculdade. Isso quando eu viajava aqui quase 3 horas por dia. E aí pneu furava no caminho. Acontecia de não ter aula. Ou chuva que impedia de voltar para casa. Algumas vezes, teimoso, eu fui sem vontade. E algumas coisas aconteceram. Outras eu não fui, me chegou só a notícia. Então é preciso responder à linguagem do coração. Porque ele fala também. Então não é forçar as coisas. Aqui entra também o nosso lado afetivo. Ele conhece já os caminhos por onde a gente vai. O nosso lado afetivo ele conhece aqui o cheiro, o gosto das comidas que entram. Isso tudo passa pelo lado afetivo. Né? O que disser do nosso corpo passa por isso. Eu descobri, eu não gosto de outro sorvete a não ser de chocolate. E aí ainda vai um de morango, mas eu tenho que me dobrar porque a pessoa gosta de flocos. Ah, besta, não, coma você. Eu espero você comer, mas eu não gosto, eu vou gastar dinheiro com isso para quê? Antigamente eu me contorcia porque tem que agradar a pessoa para ela não ficar com vergonha. Não vale a Não, pena. faço É mais criar isso não. infelicidade, né? E aí, Faço isso mais achei isso não. interessante que você colocou, porque justamente os afetos, não só nas emoções e tudo, são o lugar da ação de Deus, mas nos afetos a gente recebe também essa inspiração divina, né? Quando eu comecei a entender a partir dessas conversas que eu te disse, para entender o que é o afeto, eu achei interessante que eu me lembrei que quando eu cheguei aqui em São João del Rei por conta do coronavírus, eu, meu pai e minha mãe, nós fomos até um, um distrito aqui de São João del Rei que que a gente chama de Cajuru, né, que é São Miguel Arcanjo, o nome do distrito, e foi lá onde minha mãe morou até 13, 14 anos de idade. E lá é quase que uma roça. Hoje já tem, as coisas são melhor desenvolvidas, mas era um lugar bem simplesinho. E lá eu descobri que os meus bisavós, eles tinham uma presença na igreja forte, inclusive eles doaram um lote e construíram lá uma capela, que está lá até hoje, que era onde era celebrado as missas, etc. Então, assim, há uma carga aí, entre aspas, genética na minha família, que mostra um serviço à igreja, de gerações passadas, aí de 3 gerações, né? E quando eu olho para minha família no hoje, tem um padre, tem eu que estou estudando, tem um diácono, tem outros missionários, tem pessoas que servem. Então há aí um conjunto dessa comunicação afetiva que a gente pode estar colhendo também agora. Então é bonito perceber que como que as nossas famílias, como que tudo isso é interligado e como que essas coisas são passadas. Às vezes Deus sopra algo lá que vai passando, e esse desejo de servir, de se doar a Deus, ele vai sendo comunicado. Então, a nossa parte afetiva também é um lugar de inspiração de Deus, onde Deus pode falar, onde Deus pode mostrar que aqui é um lugar de serviço, que servir é bom.
Então, a gente tem que entender mesmo que essa nossa parte afetiva tem que ter um espaço para que Deus possa se Uhum. manifestar para essas surpresas, né? A Luz Cleide está falando aqui do almoço. É fantástico, Luz Cleide, seu almoço. A gente volta sim um outro dia para almoçar. E olha, você falando aqui da questão do almoço, a mesa é um lugar afetivo. Nós só sentamos à mesa com quem nós amamos, né? Se você sentar na mesa com alguém que é difícil para você, a comida não vai ter Nossa, digestão. até Você vai matar a engolir. digestão. É horrível. Eu já Garra, tive garra. essas sensações. Eu prefiro comer só. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de comer e de fazer as coisas sozinhos. Eu estou tendo que aprender. O Henrique sabe disso. Eu gosto de sentar na mesa com alguém, nem que seja para um sorvete. Eu gosto que tenha gente perto. Agora eu estou aprendendo, não vejo problema nenhum não, mas antes eu não gostava de jeito nenhum. E aí a mesa é o lugar dos afetos. Por exemplo, quem é que senta com Jesus? Sentam 12. Mas quem é que senta do lado? Aqueles que mais externalizaram amor. Não porque Jesus amasse mais eles, mas é porque eles entenderam o amor de uma forma tão grande que assimilaram ao ponto de entender os pequenos gestos do corpo de Jesus. Isso é muito interessante. A mesa é o lugar dos afetos. Na mesa se ri, na mesa se brinca, na mesa conversa, na mesa reza, na mesa sente o sabor do amor do outro, né? O amor que a outra pessoa fez àquela comida, o gesto dela está externalizado ali, é lugar de encontro sim. Nós voltaremos a celebrar porque a mesa é lugar também da Eucaristia. É um desmembramento da mesa eucarística. Nós voltaremos sim, se Deus quiser, a celebrar essa Eucaristia. Tem uma pergunta aqui, Henrique, eu acho, da Magda. Inveja é o sentimento de morte, né? Não é a raiva que mata o outro, o que mata é a inveja. Não é isso, Henrique? A inveja ela é mais mortífera que qualquer outro sentimento. Sim, atitude correta, sim. Atitude correta, sim. Porque nós não temos que ser amigos de todos, né? Amar a todos não significa ser amigo de todos. Perdoar a todos não significa reconciliação para voltar os beijinhos no rosto. Não. Perdoar é deixar o sentimento lá para que ele não atinja o meu afeto, os meus afetos no presente. E essa questão também do desapegar-se, soltar aquele que está me provocando sentimentos ruins a partir da inveja, é um ato de liberdade, é um ato de ressurreição. Porque alguém que age de modo invejoso, ela precisa perceber o que realmente importa na vida dela. Se ela apenas se alimenta disto, ela vai ter o seu fim por ela mesma. E aí hoje eu estava lembrando aqui o texto de Ananias e Safira. A mentira. Eu até partilhava isso com minha mãe hoje. Quantas pessoas vivem mentindo, vivem com esses sentimentos de inveja para ganhar cargos, poderes, lógicas, espaços, até mesmo dentro da igreja. Essas pessoas estão cavando a sua própria sepultura. E eu gosto quando a fala do apóstolo ela é bem concreta e diz, você vai prestar contas a Deus. Ele morre ali diante do apóstolo. E a sua esposa, quando vem, aqueles que levaram teu marido já estão na porta esperando por você. Conseguiu ouvir esse texto e não ri. Não, na saída da gente. Mas para dizer o quê? A mentira é cavar a própria morte. E esse sentimento de inveja por aquilo que é da comunidade não seu é cavar a sua própria morte. Se não agora, mas lá no futuro você vai perceber. Talvez você morra sozinho. Não tem ninguém à sua volta e nem 4 pessoas para carregar seu caixão. Exatamente, eu tô rindo aqui porque eu tô meio ríspido assim hoje, fala, né? Eu tô assim meio... Não, tem coisas que tem essa Não, nossa seriedade que até dizem parece que o uma povo braveza, mansa né? assim quando fala, né? Mas outra coisa, uma vez na homilia eu estava falando, não tem um problema falar aqui, aquele texto lá quando Jesus diz raça de cobras venenosas. Eu estava assim num dia não muito bom e estava com alguns contextos assim na comunidade. Vocês pensam que serpente são essas que rastejam nos pés? De jeito nenhum, elas têm lugar certo nos bancos das igrejas e o veneno é a língua. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Recado tá dado, né? Faz parte. Porque muitas vezes nós agimos na comunidade em forma de serpente. Isso é alguém que está com seus afetos desordenados. Porque quem está
reconciliado e transfigurado consigo, ele não vai agir como servente para o outro, porque mesmo que o outro seja a pior pessoa do mundo, você não deve nada da vida dele. Você Sim, a não gente tem que não vai querer se colocar mudar na mesma nada posição. dele. Não. É o que diz exatamente a frase de Jesus de não dar, de dar a outro lado da face, né? Porque se alguém me bate, eu posso até estar com raiva daquilo, aquilo pode ter produzido em mim diversas coisas. Aí, pensando em outro exemplo que não só apanhar, mas se alguém me traz, eu não vou me colocar no mesmo nível daquela pessoa. Porque o que aquela pessoa faz comigo é o que ela é o que ela não é, talvez, né? Mas é o que ela manifestou ali, pelo menos naquele momento. Não é o que eu sou. É o que a gente fala de Jesus Cristo, né? Da sua fidelidade. É o que ele vai amar sempre. Eu posso, como diz lá acho que em Filipenses, né? Eu posso deixar de amar a Cristo, mas ele não vai deixar de me amar, porque ele é amor. Eu posso não ser, eu posso escolher um outro caminho, mas ele é amor. Então a única resposta que ele vai me dar é uma resposta de amor. Então isso a gente sempre se coloca numa postura diferente. Então, nós podíamos rezar para finalizar. Podemos já estar Faltam 3 encerrando, e minutos. só para encerrar, eu digo uma coisa a vocês, diante disso da afetividade. Não seja escravo de ninguém. E depois uma coisa que eu deixei aqui, um pontinho, Nossa Senhora, para achar agora. Pronto. Não se coloque em segundo plano para ninguém. Não se coloque em segunda mão para ninguém. Entenda seu lugar. Você está no lugar certo, com a pessoa certa e no tempo certo. Né? Não se coloque em segundo plano. Pode se tratar de quem for. Pode ser a pessoa mais influente dentro da comunidade. Lembre-se, ela foi batizada como você e é amada por Deus como você. Nós não temos que mudar o outro, não tem que, ela tem que agora entrar na alerta e descobrir que ela me fez o mal. Não, para de ser vítima dela, casca fora, bate o pé para frente, segue tua vida. Como diz Fernando Pessoa, segue para frente, rega tuas rosas, o resto é algo dos caminhos alheios. Né? Então, apenas isso, né? Segue para frente, seguir é o melhor caminho. Reza, Zanola. Não sei se vai dar tempo. Eu só quero deixar, então, Faz como uma oração breve. uma oração breve e deixar para vocês como um exercício, terminando essa live, de parar um momento, de apresentar os seus afetos para Deus, apresentar tudo que você tem aí hoje para poder oferecer, sobretudo esses momentos de dificuldade, de relações abusivas, de colocar isso para Deus, pedindo que Deus possa tocar em todos esses aspectos da sua afetividade. Neste momento nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, por intercessão de Nossa Senhora, Ele que muito bem viveu a traição, viveu a negação, viveu as dificuldades, bem como viveu tantas alegrias. Que o Senhor possa derramar sobre nós a graça do seu Espírito Santo e que os nossos afetos hoje possam ser curados. Que Deus possa tocar na nossa vida, nos dando a liberdade, nos concedendo a paz, nos dando a oportunidade de vivermos como filhos de Deus, livres, felizes e sempre em direção ao caminho que o Senhor tem para nós. Amém. Amém. A A Magda live está vai dizendo, ficar respondo salva. que vai ficar assim no YouTube também, se Deus quiser hoje, vai ficar salva. Semana passada deu problema, infelizmente. E aí a Magda dizendo, responde a Cleide, algo muito simples, pode ser quem for. Responda sempre a você. Sempre. O outro não pode, o outro só entra dentro de nós e só vasculha e só faz enxurrada se nós dermos a chave e permitirmos isso para ele. Amém? Gente, fiquem com Deus. Forte abraço. Passou rápido o tempo de hoje. Deixe-me tentar salvar antes que termine. Tchau. Um abraço, Tom. Fica com Deus.